Vamos analisar a derrota para o Corinthians por 2-1. Como se explica algo que não tem explicação? Como se explica uma dor? Como se explica um Vasco que a troncos e barrancos chegou nessa final, que por muito pouco nem chegaria, não teria chegado. Que o ano foi desastroso. Mas tem gente que aplaude, essa diretoria está ótimo, está muito bom. Tem gente que se constenta aí em permanecer na Série A e fica sentindo. Salvaram o Vasco, não sei de quê. Vamos falar disso após. Salve, salve, ainda tem para fazer vinheta, né? Mais um último pós-jogo do ano, que foi um Vasco que, cara, a torcida, volto a fazer aquela comparação, aquele bolzinho que viraria o mundo, era capaz de fazer milagres pela sua amada, mas ela gosta de um bad boy, e você toma porrada, não tem seu amor correspondido. Que é o seu torcedor com o time do Vasco dos últimos 20 anos. Novamente a torcida deu show, cara, não, até os adversários reconhecem que a torcida do Vasco dá show, que a torcida do Vasco merece um título. Mas o time do Vasco não faz por onde. Os troncos de barranco chegou nessa final da Copa do Brasil. Tinha aí gente vivendo num mundo paralelo, atribuindo essa chegada à diretoria. Vai ter aqueles desculpem, produtores de conteúdo mais ligados à diretoria, que salvaram o Vasco, a associação é a solução, que levou, com a associação foi a final da Copa do Brasil. Por 3 fases chegou, se classificou nos pênaltis. Desculpem. Por pouco não é eliminado por Operário! Teve que eliminar o Botafogo, teve que eliminar o Fluminense nos pênaltis, beleza? Nenhum foi no campo nos 90 minutos. Mas teve um Vasco que lutou, tem que reconhecer o espírito de luta do time. Não vendeu baratinho, não vendeu baratinho essa derrota para o Corinthians, né? Teve isso de bom, para vocês falarem que eu pego só no pé da diretoria, eu só falo mal do time porque eles contam, né? Do jornalista, é um efeito colateral da nossa profissão, é justamente isso, né? Eles não têm acesso à diretoria, descarrega da gente, como a gente fosse o vilão da história, porque a gente traz notícias ruins. E um planejamento que foi muito mal feito, tanto é que não passou da primeira fase da Copa Sul-Americana. Se faltasse 2 rodadas no Brasileiro, brigaria para não cair. Chegou a frequentar a zona de rebaixamento. Se tivesse ganho a Copa do Brasil, teria dado um outro up ao ano do Vasco, já tiraria os 14 anos de seca de título. Olha que eu já estou temendo chegar ao recorde negativo do Botafogo, que ficou 21 anos
Já vamos chegar a 15, né? Que vai virar o ano e vai fazer 15 anos. Mas me juram que o Pedrinho salvou o Vasco. Ah, tá pagando o salário dia. A obrigação. De qualquer empregador. Isso aí não é nenhum efeito mágico. Ah, o Salgado, o Capelo, o Eurico devia salário. Se eles faziam errado, o problema é deles. Não justificaria fazer o mesmo. Aliás, hoje premiou, inclusive, os defendedores da associação. Se for para o lado, a associação chegou à final, o Corinthians não paga ninguém. Então, vamos fazer calote para justificar, para ser campeão. É isso. Porque tá bom que justificar que é a associação que levou o Vasco para a final. Bom, mas um jogo que começou nervoso, os times tocavam a bola sem muita objetividade, até que o Corinthians estudou o Vasco, povoou o meio campo, que o Diniz não soube ler a proposta do adversário e também não tem peças para mudar o jeito do time jogar. Embora ele tenha umas convicções que parece que ele não morre com ela, mas ainda assim o Corinthians estudou o Vasco e sabe que bolas longas muitas vezes a defesa vacila. E foi uma falta de comunicação entre o defensor e o Léo Jardim. Um esperou pelo outro. O Léo Jardim demorou demais para fazer o gol. O Yuri Alberto agradeceu essa decisão, dominou a bola, tocou na saída. Quando ele resolveu sair, tocou na saída do gol, 1-0 do Corinthians. E o Corinthians retrancou, né? E o Vasco tomou conta mais da partida. E chegou o empate, né? Já indo para os 40 minutos de um cruzamento do Gomes, que sentiu um pouco na final do campeonato, estava visivelmente nervoso. Cruzou e desculpe, na segunda trave e o Nuno Moreira, contrapé do Hugo Souza, cabeceou e bateu o jogo. Eu pensei até que o Vasco fosse, com um gol de empate, se animar para virar o jogo, até que teve umas posses de bola, inclusive foi o Fernando Diniz falando isso na coletiva. Eu não sabia que o futebol mudou de objetivo. Parece, inclusive, deve vir as pró-diretoria, né, Fernando Diniz, falar tanto que o Vasco teve mais posse de bola que o Corinthians. Cara, não adianta porra nenhuma você ter 50, 60, 70, 100% de posse de bola, você não sabe fazendo. O que fazer com ela? Um time pode ter 30, 20 ou 10% de posse de bola, mas quando tem a bola, sabe como chegar à área do adversário, ao gol do adversário, ganha o jogo. O Diniz, eu vou chegar nele porque parece não estava lá na coletiva, e o cidadão parece que estava lá em terra, como que fala, terra Diniz ou terra diretoria do Vasco, sei lá, um mundo paralelo. Mas vou chegar lá e foi bom empatar ainda no primeiro tempo, porque se fosse pro intervalo perdendo, poderia ser pior, que o Vasco ia se atirar no segundo tempo de forma maluca, poderia o Corinthians liquidar a fatura no contra-ataque. Mas bora o gol da vitória do Corinthians saiu no contra-ataque, né? Que o Palmita, se sabe lá, porque tinha o Thiago Mendes, perto dele tinha o Gomes um pouquinho mais à frente. Eu não sei o que ele tentou fazer, se ele foi tentar dar ovada
ao marcador do Corinthians, perdeu a bola. Tocou para o Bidu, Bidu puxou o contra-ataque, que tocou para o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto cruzou com o Léo Jorge já batido e o Mampis, fez 2-1. E dali o Corinthians administrou bem o resultado. O Vasco também pecou muito na decisão final, mas acabou premiando um time caloteiro que não paga ninguém e acabou, de uma certa forma, premiando essa diretoria que fez um planejamento mal feito e ainda assim chegou numa final. Via várias disputas de pênalti. Bom, eu continuo, a minha missão aqui vai ser continuar cobrando a revenda da SAF. Aliás, cadê o potencial construtivo aí? É claro que eles vão enrolar. Não vamos esquecer que ano que vem é ano eleitoral do Vasco. Essa galera aí já fala em reeleição, ó. Tinha gente aí já falando que o presidente estava reeleito. Se de fato ganha a Copa do Brasil, ele já estava mesmo. Mas a gente queria o Vasco campeão. Embora tivesse esse efeito colateral, embora esse pessoal associativo aí que eles não querem revender mesmo. Mas já se sabe o modo operante dessa diretoria: bloquear quem critica eles, ameaçar de processo. Bolão nunca foi. O Alain Miciano ganhou vaga na TRE, no Rio, a presidência da TRE do Rio agora também. Não sei se ele vai acumular funções. Mas seja como for, o cara já foi presidente da OAB, uma coisa que agora é da TRE do Rio. Se tem uma coisa que o Vasco é foda, é no jurídico. Aí o Vasco é foda pra caralho. Não é foda no campo, que deveria ser, mas é foda no jurídico. Mas, pô, se fosse campeonato jurídico, o Vasco era campeão. Vasco aí. E vão enrolar o torcedor sobre a revenda da SAF. Leila. Cara, eu sugiro que vocês vejam os produtores de conteúdo do Palmeiras, sobretudo o Felipe, que é amigão do Rodolfo Gomes, que eles fazem futebol boteco. Eles, pelo que ele fala, parece que tem conselheiro que sim, está querendo, que eles chamam de golpe, né? Da Leila conseguir tentar uma terceira reeleição. Se for esperar pela Crefisa, eu nem toquei esse assunto ainda com o Emerson Rocha, eu converso muito com ele, é um irmão que o jornalismo me deu, mas ele falou, quando eu falei isso com ele falou: não, esqueça, a Leila não vai conseguir essa terceira. Bom, pelo que o Felipe fala, bom, ficam esperando pela Crefisa, mas um ano que foi desastroso, não ganhou nada. Passou vergonha, nós perdemos e tomamos goleada de time venezuelano. Primeiro do Brasil a tomar porrada de time venezuelano. Brigamos, de uma certa forma, para não cair no Brasil. Depois teve uma arrancadazinha, né? 4 vitórias seguidas. Deixou tudo mais calmo, chegou aos 45 pontos, também morreu no Brasileiro, se faltasse 2 rodadas. Via Copa do Brasil aos trancos e barrancos, chegando na final. Cara, se ganha a Copa do Brasil, ganha mais de 100 milhões da CBF. Andar aqui vindo aí. Não é possível, Fernando Rayan.
Vasco teria um up em termos de grana para montar um time competitivo. Um ano que disputaria a Libertadores. Aliás, seria um ano que os 4 grandes, pela primeira vez na história, estariam todos juntos numa Libertadores. Flamengo, por ser o campeão brasileiro e ser o atual campeão da Libertadores também. Fluminense classificou de maneira direta via brasileiro. O Botafogo está na pré-Libertadores, vai pegar um time boliviano, muito possivelmente vai passar. Então teria os 4 grandes. Mas vacilou. E me preocupou o Fernando Diniz falar, além de ele achar, parece que ele mudou a regra do futebol, quem ganha, quem tem mais posse de bola, não quem faz mais gol. Ele falava que o nível de contratação não espere grandes craques, não espere jogadores da alta prateleira. Que a realidade é outra. Já deixa preocupado. Você vai montar um time de bagres, você vai montar um time que de novo vai brigar para não cair. Mas tem aí gente aí que tá bom assim. Que se não se compara com outra coisa, foda-se. Vocês pensam, eu tô pouco cagão que pensou de mim. Se eu fosse preocupado para se preocupar que os pensam de mim, eu não daria minha cara. Né? Não apareceria a minha cara no vídeo, porque estou me expondo. Mas é como se fosse você tá simplesmente satisfeito porque aquela bonita tá aí com você, mas não se agrega nada. Não soma nada, só está com o presente, mas não, o pensamento é em outro lugar. A alma está em outro lugar. Não quer chegar junto com você, não quer crescer com você. Você compara com outra coisa. Eu não sei, e é isso, a torcida, o time não agrega a torcida nada, a torcida assim, gasta dinheiro, muita gente, inclusive eu vi uma colega de profissão, né, do Arquivo da Colina, um beijo pra Ju, ela falando que ela gasta o dinheiro que ela não tem com o Vasco. Toma porrada. Eu estou falando porrada de física e torcida, não. Se tu vê o Vasco tomando porrada dos seus adversários. Vai vir aí porra, o Vasco da fama, gente com nome bizarro, né? Tem Madrugada, tem Tubarão, daqui a pouco está faltando só surgir Sereia. Um clarear, escurecer, sei lá. Que fez o poste comemorando permanência da Série A. Cara, como vai pensar pequeno assim? Vai pensar pequeno assim? Da casa do caralho! Só espero estagnado que em 2026 montem um time competitivo que faça a torcida feliz. Não ganho nada com o Vasco. Se quer, infelizmente, esse canal aqui sequer monetiza. Mas eu estou aqui fazendo o meu melhor. Que é a minha paixão, jornalismo esportivo, e o Vasco da Gama. Deixei até o conteúdo de Fórmula 1, já terminou a temporada. Um pouquinho de lado, que eu vou voltar a falar algumas coisas de Fórmula 1 no ano que na partir de segunda-feira. Pela essa final do Vasco. E o Vasco novamente decepcionou o seu torcedor. Eu não espero nada do Vasco. A única coisa que o Vasco me deu até hoje foi a camisa comemorativa da
na resposta histórica que deu para todo mundo, né, que cobra o dia a dia do Vasco, a única coisa. O Vasco não me dá nada, não espero nada do Vasco. Só quero que eles deixem a torcida feliz. Aliás, a torcida reconheceu o esforço do time. Aplaudiu. Mas essa porra dessa diretoria não merecia nenhum tipo de aplauso. Com todo respeito, os apaixonados pelo Pedrinho, que sabe lá do que ele salvou o Vasco. Tanto a falência que não foi porque vendeu pau. Primeiro picareta que apareceu. Mas ele vai rolar, dizer novamente que não quer vender para outro picareta, para a associação continuar controlando o futebol. Os caras estão há 2 anos. Mas ainda tem, né? Deixa pra lá, sabe? Já 21 minutos de choro. Me preocupou muito a fala do Diniz. Olha, não esperem grandes contratações. Olha, não falou com essas palavras, mas falou, ó, o Vasco tem problemas financeiros, tem restrição financeira. Mas espero, sinceramente, se dar enganado. Mas vai ter tempo assim para vocês terem férias de eu chorando, fracasso dessa diretoria, porque o Brasileirão já começa em janeiro, o Carioca já começa em janeiro. Mas, claro, vai ter menos vezes 3 por dia, agora, porque agora vai ser a hora do mercado, um me disse, empresário cravando, jogador para ver se bota aquele cliente em evidência para surgir outro clube. Tem uns que realmente estão negociando. Então vai ser menos vídeo por dia, mas vai demorar pouco tempo isso, porque em janeiro já começa Carioca e Brasileiro. Então é isso, galera. Até amanhã com os cortes. Agora não tem pressa para botar os cortes da coletiva, né? Acabou a temporada. E o primeiro e o segundo tempo. E o Boa Noite, que vai ser um bate-papo, né, sobre Vasco da Gama. Até mais.